E então, igreja, nós estamos no ano da esperança, 2022, o ano da esperança. E a primeira série de mensagens desse ano que nós estamos vivendo é a recompensa da espera. Então, no início do mês de janeiro, nós começamos com essa nova série de mensagens. E ela é baseada na vida de Abraão, nos princípios da vida de Abraão, nos principais. E hoje, então, nós estamos encerrando a série, último domingo. Então, é a última mensagem dessa série. E eu vou relembrar, então, rapidamente aqui, os 4 primeiros princípios que nós já aprendemos. E hoje, então, eu vou passar o 5º e último princípio. Então, também eu quero deixar um recadinho para que se alguém perdeu algumas das ministrações, que não pôde estar presente, é só acessar o YouTube da igreja, a Viva Planet, lá tem todas as palavras que são ministradas aqui, podem assistir. Então, o primeiro princípio que foi trabalhado foi seja íntimo da voz de Deus, que foi com o diácono Pedro. O segundo princípio, a busca por aquilo que Deus nos manda alcançar exigirá renúncias. Foi através do presbítero Jean a mensagem. O terceiro princípio foi a pastora Cíntia que nos trouxe. Jamais haja no desespero e na força do seu braço em busca daquilo que Deus mandou você esperar. E o quarto princípio, nós vimos semana passada, através da presbítera Kátia, sua espera contribuirá para santificar o seu caráter. Então, foi uma mensagem poderosa sobre santidade. E hoje, então, pode passar o título. Nós vamos trabalhar sobre, o título da mensagem é Abraão e o treinamento da próxima geração. O texto vocês podem abrir nas Bíblias ou acompanhar no telão. Está lá em Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Então, nesse texto, as promessas de Deus na vida de Abraão já haviam se cumprido na sua totalidade. Abraão já estava bem velho, por volta de 140 anos. E então, ficou evidente para nós aqui, nessa leitura, a responsabilidade geracional que Abraão tomou para si. Ele sabia que ele já estava perto da morte, e Sara também já havia morrido. E Isaque estava por volta de 40 anos, então Isaque precisava de um casamento, precisava de uma esposa. Porque Abraão sabia que as bênçãos do Senhor dependiam de que a descendência dele fosse uma descendência pura, né? Uma descendência que tivesse na presença do Senhor. Então ele escolhe o seu servo mais antigo, Eliezer, e pede para que Eliezer vá até lá no meio dos seus parentes e escolha uma noiva que também cresce no mesmo Deus de Abraão e de Isaque. Então, nós vemos essa responsabilidade, esse compromisso que Abraão tinha em preservar a descendência para que as promessas de Deus seguissem se perpetuando através das gerações. E nós vimos que foi isso que aconteceu até hoje, né? Porque as bênçãos vêm até nós. Então, lá em 2 Coríntios, Paulo fala também, ele confirma essa posição, essa postura de Abraão. Quando ele fala, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, era um compromisso que Abraão tinha de perpetuar a linhagem dele pura. E essa palavra também, depois, Paulo traz para nós no Novo Testamento, que é algo que nós precisamos atentar para os nossos dias. Então, nessa palavra, nós vemos 2 posturas que eu quero pontuar aqui antes de começar o primeiro ponto. A postura de Abraão, que era uma postura de preocupação geracional, como eu já falei, uma preocupação com o futuro.
e é uma postura que nós devemos tomar hoje. O segredo de uma próxima geração ser vitoriosa era que as palavras da lei, as palavras de Deus fossem ensinadas de geração em geração. Então, Moisés fundamenta isso lá em Deuteronômio 6, quando ele fala: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Também no Salmo 145 fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos e eles anunciarão os seus atos poderosos. Então essa é uma postura que Abraão teve e uma das posturas que eu quero pontuar que nós precisamos atentar para os nossos dias, uma postura de compromisso com as próximas gerações. E a segunda postura que temos nesse texto é de Eliezer. Eliezer, ele era comprometido e fiel no presente. Aí entra o nosso papel, entra nós. Por que Abraão escolheu Eliezer para essa missão? Porque a conduta de Eliezer o autorizava para essa missão. Ele era fiel, ele era obediente, ele era zeloso no trabalho, ele honrava Abraão e, principalmente, ele tinha intimidade com Deus. Então, Eliezer, ele servia ao mesmo Deus de Abraão. Abraão sabia que podia confiar nele para essa missão. E hoje, então, nós, como Igreja de Cristo, nós recebemos essa mesma missão de Deus, que é nos prepararmos como noiva de Cristo e prepararmos uma noiva para encontrar com Cristo. É a mesma missão de Eliezer. Então, o princípio que nós vamos trabalhar hoje, o último princípio da série é: enquanto Jesus não volta, vou fazendo pessoas voltarem para Ele. Evangelizar pessoas é preparar aqueles que aceitam Jesus a se encontrar com o noivo em sua volta. O ponto 1, então, vocês podem completar na guia de vocês. É evangelize. Nosso amor pelas pessoas é demonstrado pelo tanto que nós ansiamos pela sua salvação. Então, lá em 1 Pedro 2,9 fala: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu até frisei aqui, qual é o nosso papel? Anunciar. Nós estamos aqui para anunciar as grandezas de Deus, que nos tirou de uma vida de trevas e hoje nós estamos vivendo na luz. Então, nós podemos ver no texto que se segue de Gênesis que a missão dada por Abraão a Eliezer foi muito bem sucedida. Porque então Eliezer encontrou Rebeca lá no meio dos parentes de Abraão. Rebeca era sobrinha de Abraão. E ela se casa então com Isaac. E eles têm Jacó, que foi o patriarca das 12 tribos de Israel. Então, as gerações se seguiram sendo abençoadas e levando as promessas de Deus para o povo de Israel. Então, hoje, Deus também quer de nós que sejamos seus filhos, que depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós assumimos essa postura de parte da sua noiva em nos prepararmos e prepararmos pessoas para encontrar com Ele. Hoje, são muitos os métodos que a gente pode usar para evangelizar pessoas, né? Nós podemos fazer visitas, nós podemos contar nosso testemunho, nós podemos convidar as pessoas para celebrações, para os eventos, usar as nossas redes sociais, publicar nossos devocionais. Mas eu quero pontuar aqui o que Eliezer fez em primeiro lugar, que autorizou ele a ter sucesso na missão dele. Em primeiro lugar, ele buscou a direção de Deus. Então, lá em Gênesis 24, tem a oração que ele fez antes de chegar lá na cidade onde ele encontrou Rebeca. Ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu também vou dar água para os seus camelos, que seja essa a moça que escolhesse para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que fosse bondoso para o meu patrão.
E foi isso que aconteceu. A primeira moça que ele chegou e abordou no poço foi Rebeca, e ela também foi proativa, além de dar água para Eliezer, ela também já trouxe água para os camelos. Então, ele teve sucesso na missão dele. Por quê? Porque ele primeiro orou e buscou a direção de Deus. E essa é a mesma forma que nós devemos agir. Antes de nós usarmos qualquer estratégia para alcançar alguém, para alcançar uma pessoa para Cristo, nós precisamos primeiro buscar Deus e nos consagrarmos, né? Isso pode ser através das disciplinas espirituais, como ao decorrer da série nós vemos falando, a oração, o jejum, a leitura bíblica, os devocionais, o conhecimento da palavra de Deus. E se alguém ainda não se sente muito capacitado, lá em Tiago 1:5 fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Então Deus, Ele fica feliz quando nós pedimos sabedoria, principalmente também para fazer o que Ele nos manda, o que Ele nos pede. Então, quando nós esperamos pela volta de Jesus, nós não devemos ficar parados, mas nós devemos agir e avançar fazendo o que Deus tem nos pedido. Com isso que eu quis dizer aqui, eu não quis falar que nós precisamos ser perfeitos ou estar perfeitos, mas nós precisamos, como igreja, estar comprometidos. O nosso testemunho pessoal, o nosso exemplo no dia a dia, ele é muito poderoso. Ele é uma das principais armas hoje de evangelismo que nós temos, é a nossa conduta no nosso dia a dia. E nós precisamos, então, ser perseverantes em buscar a Deus e dar um bom exemplo aonde nós estivermos. Como a nossa conduta no dia a dia. Até esses dias, num dos pequenos grupos, nós ouvimos o testemunho de uma pessoa que ela tinha recebido uma proposta para receber uns valores por fora, e ela falou, não, eu não recebo valor por fora, porque eu não posso, isso não é correto. Eu recebo tudo que é justo, que é correto, me paga somente o que é justo. E aí, a pessoa com quem ela estava conversando foi impactada com isso, porque ela teve uma postura correta. Então, esse é o testemunho hoje nosso que vai impactar pessoas, o quanto nós levamos a sério a nossa vida com Deus. E o nosso maior modelo de evangelista é um modelo bem simples de nós imitarmos. O maior modelo de evangelista que nós temos na Bíblia é Jesus. Jesus, ele tinha um amor incondicional e sacrificial pelas pessoas. E ele era cheio de poder e autoridade aonde ele estava. Ele realizou muitos milagres, ele fez muito no tempo que ele esteve, ele discipulou pessoas, ele treinou e enviou pessoas. E é isso que ele quer de nós hoje. Só que aí vocês podem até me falar assim, mas Jesus era Deus e nós somos o pó, nós não temos como, não temos essa capacidade. Mas aí eu falo para vocês que sim, porque o que estava em Jesus, Ele mandou para nós. Quando Ele subiu aos céus, Ele mandou o Espírito Santo descer. Ele mandou o Espírito Santo sobre cada um de nós. Então, uma das primeiras coisas que vai fazer com que a gente tenha sucesso ao alcançar pessoas para Cristo é sermos cheios do Espírito Santo. É buscarmos o poder e a autoridade, e o Espírito Santo, ele vai nos dar poder, vai nos dar autoridade, principalmente também amor pelas pessoas. O Espírito Santo vai nos direcionar naquilo que Ele quer que nós faça. Então, nós não precisamos também ficar preocupados em convencer as pessoas. Lá em João 16:8 fala que é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso papel como igreja é anunciar. Nós vamos simplesmente falar o que Jesus tem feito na nossa vida. Nós vamos usar os nossos testemunhos, aquilo que Deus já nos curou, e nós vamos contar isso para as pessoas e falar o quanto nós vivemos bem com Deus. Né? Não que nós tenhamos uma vida perfeita, não que nós não tenhamos dificuldades ou problemas, mas o que o mundo hoje está olhando para nós como igreja é a maneira como nós respondemos aos nossos problemas e às nossas dificuldades. O mundo hoje está sem paz, acelerado, né? As pessoas estão adoecendo muitas vezes com depressão, com tristezas.
E nós, como igreja hoje, nós temos a resposta da paz que excede todo entendimento. E isso nós precisamos compartilhar. Nós precisamos mostrar as respostas que nós damos em meio aos problemas, em meio às dificuldades. O evangelismo é uma tarefa que é dada à igreja e também é uma promessa. Jesus nos promete que na medida que nós o seguirmos, ele prometeu para todos os que o seguissem se tornariam pescadores de homens. Então é uma promessa de Cristo. E é ele que vai realizar em nós quando nós nos comprometemos. Quando nós nos dispomos, nós nos comprometemos com ele e ele vai nos transformar em pescadores de homens. Às vezes a gente pode até ficar um pouco frustrado quando a gente fala de Jesus 1, 2, 3 vezes para alguém. Às vezes as pessoas não aceitam. E às vezes a gente pode ficar até um pouco chateado e desanimado. Mas não, nós não devemos desanimar. Porque Jesus vai nos direcionar e no tempo certo, as pessoas que virão, elas virão no tempo que Jesus estabelecer para elas. Então essa não deve ser uma preocupação nossa. Nossa preocupação deve ser em falar. Outra questão importante é sermos perseverantes e começar com o que nós temos em mãos. Muitas pessoas às vezes dizem, eu não tenho uma clareza de chamado, eu não sei bem ao certo como começar, porque eu sei que Jesus quer que a gente avance o reino, que a gente faça discípulos, mas eu não sei por onde começar, eu sou perdido, eu sou tímido, eu não me sinto capaz para exercer nada ainda no reino. Então eu digo para você, é um testemunho pessoal meu, do meu marido também, que comece com o que você tem na mão, com o que você sabe fazer. Entre na missão do outro enquanto você não tem uma missão ainda definida. Celebre a missão do outro, ajude na missão do outro e aprenda com o outro. E é isso que nós fizemos. Nós jamais na nossa vida imaginávamos que nós estaríamos liderando pessoas ou até pregando o evangelho num púlpito. Então isso foi algo que aconteceu na nossa vida quando nós decidimos entrar e honrar a missão de outras pessoas, até que Deus foi nos capacitando e nos chamando, e nesse processo nós estamos andando. Então, é algo assim, se você não sabe ainda, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei o que fazer. Comece com o que você sabe. Se você sabe hoje limpar, se você sabe hoje cozinhar, se você sabe hoje... você tem condição de dar uma carona para alguém, se você tem condição de convidar e buscar alguém para vir na igreja, eu digo que só o ato também de nós não faltarmos celebração, não faltarmos um pequeno grupo, já é um grande ato evangelístico. Porque nós estamos ali dando apoio para os nossos líderes, eles estão vendo que nós estamos do lado deles. Nós estamos ali dando uma carona para alguém para o PG, contribuindo com um lanche, ajudando com aquilo que a gente tem na mão. Porque aqui na igreja, tudo que é feito aqui nessa igreja é evangelístico. Então, quando nós estamos aqui contribuindo de qualquer forma aqui dentro, tudo é um ato evangelístico, porque aqui nós estamos voltados para as pessoas. Nós queremos alcançar pessoas para Cristo, essa é a nossa missão. Nós queremos avivar o planeta e nós queremos trazer pessoas para Cristo. Então, tudo que acontece aqui dentro, se você participar de alguma forma, né, que você consiga ajudar, você vai estar sendo um evangelista. Então, eu deixo essa reflexão aqui para cada um hoje, pensar na maneira que pode usar, de alguma forma, algum dom, algum talento, alguma disponibilidade que tenha para se tornar um evangelista. Nós também somos privilegiados hoje com as tecnologias e as redes sociais. Isso aqui é uma arma poderosa de evangelismo. E todos nós temos acesso. E eu quero deixar, antes de encerrar o ponto 1, eu quero deixar uma reflexão para cada um aqui sobre as suas redes sociais. Você tem rede social hoje? Você usa elas? Quais os teores de conteúdo que você tem postado, compartilhado nas suas redes sociais? As redes sociais, elas podem ser usadas para a glória de Deus, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 10:31 que tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Então, será que as nossas redes sociais, os nossos feeds, status, stories, eles estão glorificando a Deus? Porque hoje não adianta nós negar, isso aqui faz parte da nossa vida.
né? Atingiu a todas as faixas etárias, a todos os públicos. Todo mundo tem acesso à internet hoje e nós podemos usar de uma forma muito positiva para alcançar pessoas para Cristo. Então, só nós precisamos refletir sobre o que nós temos compartilhado, quais os comentários nós fizemos, que grupos nós participamos, que tipo de fotos, imagens, mensagens nós estamos recebendo nos nossos aparelhos, o que nós temos deixado entrar na nossa vida através da internet e também o que nós temos compartilhado, que fotos nós temos compartilhado, com qual intenção. Será que as nossas fotos, as nossas frases, elas têm glorificado a Deus? A intenção nossa como igreja é glorificar a Deus e a nossa internet, ela deve ser, as nossas redes sociais, elas devem ser convertidas assim como nós somos convertidos. Então, eu deixo essa reflexão para todos e nós vamos para o ponto 2. O ponto 2 é uma ordem deixada por Jesus. Fazer discípulos é a missão deixada por Jesus e nossa responsabilidade com as futuras gerações. Lá em Mateus 28, 19 fala: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nessa palavra que Jesus deixou para nós, Ele não nos deu uma ordem para nós fazermos ou para nós sermos simpatizantes ou admiradores. Ele deu uma ordem para nós sermos discípulos e fazermos discípulos. E o que é um discípulo? A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. É ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o mestre. Então, consequentemente, se nós hoje somos discípulos de Jesus, porque nós o aceitamos, estamos vivendo para Ele, então nós temos que viver uma vida de imitação. Nós estamos imitando a Cristo em tudo. E se nós estamos fazendo discípulos, nós estamos formando Cristo nas pessoas, porque através de nós, elas estão sendo transformadas, Cristo está se formando nelas. Então, não é uma tarefa fácil. Aí entra a questão, muitas vezes, da renúncia. Billy Graham fala uma frase assim, que a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Então, um discípulo, ele ouve, ele confia, ele obedece, em primeiro lugar, o seu mestre. Então, nós precisamos ter coragem para sermos discípulos e coragem e ousadia também para fazermos discípulos. A todos aqueles que nos cercam e que desejam ser discípulos de Cristo, nós devemos investir o nosso tempo, investir os nossos recursos e auxiliar para nós estarmos nessa missão de formarmos e fazermos discípulos. E a recompensa disso tudo é eterna. Jesus, na sua jornada aqui na Terra, ele lembrou constantemente aos seus discípulos que existe um outro mundo à nossa espera e o mundo que vivemos é o campo da nossa missão e não o nosso lar permanente. Então, nós não devemos fazer as coisas, porque hoje a gente está com a nossa mente tão ajustada com as coisas dessa vida aqui, dessa terra, que aqui tudo que a gente faz, a gente quer uma recompensa instantânea, imediata. Mas no reino de Deus é diferente, porque tudo que nós fizermos para Ele, a recompensa nós vamos ganhar na eternidade. Então, nós precisamos pensar com a mente como Jesus falou, uma mente que pensa que aqui o nosso lar não é permanente e que a recompensa nós vamos receber no nosso próximo lar, no nosso futuro. Então, Brian Houston fala uma frase que define o ministério de Jesus na Terra: viver plenamente, amar completamente e liderar ousadamente. Nesse tempo que Jesus viveu na Terra, ele formou discípulos, treinou e enviou para que a semente do evangelho da salvação se espalhasse pelo mundo todo e chegasse até nós hoje. Então, essa é a nossa responsabilidade. Eu acho tão bonito quando um exemplo de evangelismo é quando os pais
tomam para si essa postura de preocupação geracional quando eles trazem os filhos na igreja. Porque aqui a gente vê no Kids, é tão bonitinho, as crianças pequenininhas assim, a gente vê os vídeos, eles mal sabem pronunciar as palavras. E eles já estão pronunciando ali Abraão, eles já estão falando em Moisés, eles estão falando em Noé, eles estão falando já das histórias bíblicas. E o que isso significa? Isso é grandioso, porque isso significa que a Bíblia, que a palavra de Deus já está sendo passada para a próxima geração. Então, nós precisamos, como pais, assumir esse compromisso. E com as crianças e com os filhos de sangue, também com os nossos filhos espirituais. A gente sempre precisa dar esse exemplo. Hoje, o mundo ele tem descredibilizado a palavra. A Bíblia hoje está se tornando, infelizmente, um discurso de ódio. As famílias cristãs estão sendo atacadas, a palavra de Deus tem sido confrontada e nós precisamos ter um posicionamento de responsabilidade de perpetuar a palavra de Deus para os nossos filhos e para as próximas gerações. Nós investirmos nos ministérios aqui na igreja, nós trabalhamos de uma forma muito séria com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, porque eles vão também passar esse mesmo ensino que nós estamos tendo hoje, eles vão passar para a próxima geração também. Então, essa é uma postura de preocupação geracional. Então, de uma forma bem simples, eu trouxe alguns princípios aqui para nós atentarmos sobre a nossa responsabilidade de ser um discípulo e de fazer discípulos, de evangelizar, de espalhar e anunciar a palavra de Deus. Igreja, eu falei de uma forma simples, mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que isso que eu falei aqui não é algo para nós colocarmos numa agenda e que seja uma agenda da vida e procrastinarmos e deixar, eu sei que eu preciso tomar essa postura, eu sei que eu preciso fazer isso. Porque o que está acontecendo hoje no mundo nos coloca num papel de urgência. Isso que eu estou falando aqui não é algo para depois, é algo urgente. Jesus está voltando e nós estamos vendo todos os dias a palavra de Deus se cumprir. Tudo que diz na Bíblia que aconteceria no fim dos tempos, se você pesquisar na Bíblia, todas as palavras sobre o fim dos tempos que tem em vários livros da Bíblia, que foram profetizadas, tudo tem se cumprido hoje. Nós temos visto nas notícias, nós vemos sinais no céu, nós vemos os rumores de guerra, nós vemos o esfriamento do amor, nós vemos muitos sinais acontecendo. Às vezes eu olho para o Apocalipse e eu acho que a Bíblia parece que ela está ficando em 3D, assim, tá pulando para fora, porque a gente está vendo muitas coisas se cumprirem. Então, essa palavra aqui, ela não é uma palavra para depois, ela é uma palavra de urgência, é uma palavra para hoje e para agora. Jesus está voltando, a sua volta nunca esteve tão próxima. E mesmo que Jesus demore ainda mais alguns anos para voltar, nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui. E com esses últimos acontecimentos que nós temos visto nos últimos anos, nós temos presenciado muitas pessoas partirem, né? Volta e meia a gente está vendo as pessoas indo embora. E será que essas pessoas elas estão partindo com Cristo? Essa deve ser a nossa preocupação, essa deve ser uma dor que nós devemos sentir, uma preocupação. Será que essas pessoas elas estão indo com Cristo? Então, essa é a nossa missão, nós precisamos tomar para nós essa missão de forma séria. Muitas vezes nós somos desencorajados, né? Pessoas às vezes são usadas pelo inimigo para nos desencorajar quando a gente está nessa missão de evangelismo, de trazer pessoas para Cristo. Muitos dizem, mas você tinha um passado assim, assim, você fez tal e tal coisa, e agora está na igreja, e agora você está me dizendo que é de Jesus. E a gente tem que responder, sim, eu fiz, mas hoje eu sou de Jesus, eu mudei de vida, e eu estou aqui dizendo para você que você precisa dessa salvação, assim como eu precisei. Assim como para mim foi importante, assim como a minha vida foi transformada, você também precisa. Então nós precisamos calar as vozes que vêm para nos desanimar, para nos desencorajar. Nós precisamos seguir em frente na missão que Deus nos dá. Mesmo que
o inimigo queira nos atrapalhar, nós precisamos seguir em frente na missão que Deus tem nos dado. Porque cada ferida nossa que é cicatrizada, cada cura que Deus faz em nós, é um ministério que se abre para nós usarmos para restaurar pessoas, para restaurar vidas para Cristo. Não é hora, igreja, de nós ficarmos amedrontados, de nós ficarmos olhando para o tempo e ficarmos com medo. É hora da nossa luz brilhar. Como eu falei antes, o que está em nós é muito maior, tem muito mais poder do que as coisas que estão acontecendo nesse mundo. A igreja, ela sempre foi vitoriosa. Quem estuda e dá uma lida na história da igreja, ela pode ver que a igreja sempre foi vitoriosa. E nós somos a igreja de Cristo e nós vamos triunfar em meio aos problemas, em meio a qualquer situação que tiver nesse mundo. Então, nós precisamos hoje manifestar a luz que existe em nós. Nós precisamos fazer a diferença nos lugares em que nós estivermos. E nós precisamos nos comprometer e ter uma postura hoje de levar essa mensagem que ela é urgente. Então eu quero ler a conclusão dessa palavra. Eliezer preparou uma noiva para Isaque e nós preparamos pessoas para Cristo. Amém?